Bom, a live vai ficar salva. Deixa eu escrever o comentário quem aparecer aí. Como que é? Opa, peraí. Não é isso. Bom, como vai ficar salvo, eu já vou iniciar o tema para não demorar muito também. Quem for assistir vai ver gravado. Depois quem for entrando, legal também. A ideia é falar sobre um assunto que veio na minha cabeça hoje, nada demais, que é relacionado à mentalidade, né, mente que domina o mundo. E eu fiz uma pergunta que tive uma resposta, claro que também, né, tudo em cima da hora. E eu vou falar sobre essa resposta, mas a ideia de falar sobre uma mente que domina o mundo, eu quero relacionar não uma mente diabólica que vai dominar o mundo e fazer uma guerra, não nesse sentido, mas no sentido de que existe o seu mundo, existe o mundo que você vive, existe o mundo que você acredita nele, existe o seu universo pessoal que está dentro da sua cabeça e existem situações que influenciam isso, e é sobre isso que eu quero falar. Não só uma mente que de fato pode conquistar o mundo de alguma forma, seja um empreendimento, um negócio, seja um grande negócio que vira uma marca e expande, seja uma ideia, que essa ideia faz sentido para mais pessoas, que essa ideia pode ser compartilhada, seja um exemplo, que você pode ser um exemplo para alguma pessoa, para alguém, e que desse exemplo surjam variações pelo mundo, isso pode acontecer. Hoje com a internet, em frações de segundo, tudo pode acontecer, mas tudo parte de um mundo que você já vive, que você já acredita. E é nesse mundo que eu quero conversar, é com essa realidade inicial que eu quero falar. E pensando nisso, eu fiz uma pergunta que é: o que falta para que você consiga conquistar o mundo? No tema eu falei a mente que domina o mundo, e na pergunta eu falei o que falta para você conquistar o mundo. Entre dominar e conquistar existem tem um caminho de domínio e um caminho de conquista. Domínio envolve uma competência, algo que você tem ou algo que você pode desenvolver. Então, o domínio é tudo que está relacionado ao seu controle. E o que falta para você conquistar isso vai envolver fatores que não estão sob o seu controle, mas que sempre terá uma variável que você controla, que é como você se sente relacionado a determinada situação. Então, na pergunta que eu fiz sobre o que falta para conquistar o mundo, né? O que falta para você conquistar o mundo, a resposta que eu tive está relacionada à política. E foi um amigo que ele falou que o que impede ele de conquistar o mundo, o que falta, o que está impedindo ele nesse momento é o nosso querido... Vou falar querido, senão não vou entender a piada. Que é o Bolsonaro, o presidente do Brasil. O Bolsonaro está impedindo ele de conquistar o mundo. Mas eu volto na ideia de que o mundo é o mundo que você vive. É um mundo que você cria ou o mundo que você aceita. Então existe um mundo que é um mundo construído por objeções que fazem parte desse processo, né? Existe um mundo, o mundo que eu estou querendo dizer é você, que você é construído de objeções, você tem algumas coisas que impedem você de atingir determinado tipo de situação, resultado, experiência, qualquer tipo de qualquer coisa. E existe um mundo que é baseado em solução, que é onde você identifica objeções, coisas que impedem, coisas que estão te atrapalhando,
E a hora que você identifica isso, você busca soluções para que você possa progredir. Então, para você dominar o mundo, você tem que dominar um mundo de que torna as coisas possíveis. E as coisas possíveis elas só acontecem quando elas saem da ideia de expectativa. Ela sai da projeção de que coisas podem acontecer e ela invade o mundo da prática. É o mundo de onde você de fato vive. Então, para que você domine algumas situações, existem as objeções. Só que se você viver objeção, se sempre for culpa de algo ou alguém, o seu mundo ele vai ser o mundo de culpa de algo ou de alguém. Ou de uma situação que impede você de fazer algo, ou de uma situação que vai te limitar, ou de uma situação ou de uma condição que vai impedir alguma coisa acontecer. Só que esse mundo é o mundo que você vive. E a variável que você controla, como eu já acabei de dizer, né, falei agora no começo, existe uma variável e essa variável é tudo que está sob o seu controle. Do contrário, infelizmente, a gente não consegue controlar. E isso é maravilhoso, porque é isso que faz a gente criar formas, criar condições de não permanecer dentro do mesmo estado. Então, objeções elas vão acontecer, só que você não precisa viver essa objeção o tempo todo. Você não precisa culpar o tempo todo algo ou alguém. Então, pensando na variável que você controla, vamos envolver o tema política, né? O tema presidente. Né? A vida inteira, em toda a história da humanidade, existiu uma pessoa que quis comandar ou quis ser representante de um povo. Né? O nome disso é presidente. Então, a minha época inteira de vida, meus 26 anos, sempre tive presidente na minha vida. Na vida do meu pai, 50, quase 60 anos, sempre teve presidente na vida dele. Na vida da minha avó, que tem 89 anos, sempre teve presidente na vida dela. Ou seja, mais de 100 anos tem presidente, mais de 200 tem presidente, mais de 300 tem presidente. Existe uma variável que ela pode ser calculada, que ela se chama efeito Linde. O efeito Linde, eu não tenho certeza se é isso, vou falar o que eu lembro. Ele é uma variável que ela defende, né, que é uma teoria do efeito Linde, que ela acaba criando uma projeção de eventos que aconteceram no passado, provavelmente ela continue acontecendo dentro do mesmo período nos próximos anos. Então, se ela viveu 10 anos, é muito provável que ela viva mais 10 anos. Se viveu 30 anos, é muito provável que viva 30 anos. Então, a variável mais importante que a gente tem, que valoriza as situações, é o tempo. Então, eu vou trazer a exposição de um material que a gente tem no mundo, que é o ouro. O ouro ele é super valioso. E ele não é valioso de agora, 2021. Ele é valioso de 1000 e bolinha. Muitos anos, muitos anos, muitos anos, muitos anos mesmo. Então, se o ouro viveu, né, existiu em termos de valor até hoje, é muito provável que ele mantenha a mesma quantidade de vida que ele tem até hoje, até o futuro, que é a projeção do efeito Linde. Claro que, né, aí existem variáveis reais, então, que é projetado dentro de expectativas reais de vida. Então, por exemplo, a expectativa de vida humana varia de 70 a 80 anos. Né? Não é porque você viveu 80 anos que você vai viver mais 80 anos. Então o efeito Linde não cabe aí. Mas trazendo de novo ao raciocínio de política, né? Sempre existiu político, sempre existiu presidente e atualmente nós temos um presidente. Mas se não for ele, vai ser outro presidente. E se não for outro presidente, vai ser outro presidente. Seja o melhor ou seja o pior, não é questão de ideologia política, não é isso que eu quero falar. E eu não estou nem aí para político. E a grande realidade é que, infelizmente, algumas pessoas vivem muito na crença da política. E, de certa forma, a política não está sob o meu controle. A única coisa que está sob o meu controle neste cenário político é o meu voto. É a única forma direta que eu consigo influenciar esse meio. Só que não parte só de mim, parte de outras pessoas.
Mas eu não quero entrar na política, eu quero entrar nesse fator do que está sob o seu controle. Então hoje a gente vive uma realidade que, se a gente for de fato analisar, a política ela tem uma influência, mas você tem uma influência muito maior sob o seu controle do que a política. Apesar de que a política se a gente for analisar, ela pode ser uma lei universal, que isso sempre vai acontecer, assim como a natureza. Então, se você entrar num rio, se você ir na praia, uma praia que tem onda, você corre o risco de se afogar se você não souber nadar e se você souber nadar. Só que se você se arriscar um pouco mais, pode ser que você se afogue, como também pode ser que você não se afogue. Pode ser que de repente você vá para o mar num barco. Pode ser que você passe uma tempestade, pode ser que não. Então existem variáveis que a decisão de ir até o mar foi sua. E é a sua decisão de não ir ao mar. Mas o mar ele segue uma lei, que é a lei da natureza. Que você não controla a lei da natureza. Mas você tem algo sob o seu controle. Que é como você se sente relacionado a isso. Só que se você tem um sentimento que te impede de viver sobre isso, você vai procurar culpados, vai buscar cúmplice, vai culpar alguma coisa e vai criar uma objeção. E essa objeção cria o seu mundo. E é simplesmente isso que vai acontecer. Não estou falando que a política não fez ou não faz mal. É obviamente que faz. Só que eu escolho o mundo que eu quero viver, e o mundo que eu quero viver, que eu quero dominar, é um mundo que está sob o meu controle. Que é como que eu vou me sentir relacionado a isso, como que eu de fato posso mudar isso, que é na minha realidade. É onde no meu trabalho eu faço isso, na minha vida pessoal eu faço isso, com os meus amigos eu faço isso. Quando eu estou numa roda de conversa, o Bolsonaro não está nessa roda de conversa. Nenhum político está envolvido nessa roda de conversa. O que eu falo não está relacionado a um político colocar a arma na minha cabeça e mandar eu falar alguma coisa. Está relacionado ao que eu penso, ao que eu vivo. Então, fugindo um pouco do meio político para não virar confusão, para não virar situação desagradável, existem outras objeções. Então, eu vou colocar uma objeção que, mascaradamente, ela está inserida uma objeção, que é a prosperidade. Prosperidade é uma palavra bonita. A prosperidade ela tem uma relação com o sucesso, e muitas pessoas atribuem tanto a prosperidade e o sucesso ao fator financeiro, que é necessário você ter uma boa condição financeira para que você atinja determinado tipo de situação, condição, status, sentimento. Claro que dinheiro é importante, dinheiro é muito importante, você tem acesso a algumas coisas. Entre elas você tem acesso ao tempo. Então o que você leva, então se você trabalha, vamos pensar numa carteira registrada durante 30 dias para cair o seu pagamento no próximo mês, no 5º dia útil, basicamente, você troca 30 dias por um montante em dinheiro. Significa que esse é o tempo. Para você ter essa quantidade de dinheiro, você gastou 30 dias da sua vida. Então, dinheiro é super importante. Claro que é. Porque você compra tempo. Se você tem R$2.000, você não compra 30 dias. Você não precisa perder 30 dias. Só que aí a condição é como você pode criar essa condição baseado no seu mundo que você vive. No mundo que você acredita. No mundo que você acredita que de repente depende dos outros para acontecer, para depois você se desenvolver. Então uma prosperidade ela não depende de dinheiro. Depende de como você prospera com ou sem dinheiro. Que é o mundo que você cria. Ou você não cria. Ou você só aceita que esse mundo existe. Então é muito importante ter bem claro qual é o seu mundo. O que você quer no seu mundo. Que é o mundo que você constrói. Então existe um mundo que você deseja, né? Eu tenho uma expectativa, claro, isso é importante. Você ter objetivo, você criar um objetivo para você atingir determinado tipo de condição e não ir à toa. Você cria uma expectativa para isso. E essa expectativa é o que faz você atingir este objetivo
ou ao mesmo tempo se frustrar com esse objetivo, né? Porque aí você vai criar um objetivo tão grande que a sua condição, o seu mundo atual não permite que você evolua. Aí você vai se frustrar. Só que existe um mundo de objetivo, que é um mundo de expectativa, e existe um mundo que você vive, que essa é a realidade. Essa é a nossa realidade. Então, eu vivo numa realidade que fatores estão sob meu controle e fatores não estão sob meu controle. Eu, Pedro, sozinho, vivo num mundo que esse mundo é espetacular. Só que a hora que eu entro num mundo que está relacionado à sociedade, outras pessoas, eu estou compartilhando o meu mundo e as pessoas estão compartilhando o mundo delas. E entra em conflito, porque o meu mundo, teoricamente, ele é perfeito. E o mundo da outra pessoa, para ela, esse mundo é perfeito. Só que não é o meu mundo. Então, a hora que eu entro no mundo de outra pessoa, entra conflito. Só que aí vem, para que eu possa dominar o meu mundo, eu tenho que ter claro tudo que está sob o meu controle. O que não está sob o meu controle, ou eu aceito essa condição, ou eu vou ser um eterno frustrado. Mas eu posso aceitar essa condição, mas não significa que eu vou viver essa condição. Eu posso criar condições de transformar essa realidade, ou de mostrar outros pontos. Então, nessa live que eu estou fazendo, é um mundo que eu estou criando. É um mundo que para mim está perfeito. Uma pessoa assistindo, duas, nenhuma, e para mim está tudo bem. Porque o mundo que eu vivo é um mundo que eu quero me desenvolver para isso. Eu preciso me desenvolver para eu atingir mais pessoas. E se as pessoas não estão aqui ainda, significa que eu não me desenvolvi o suficiente, ou eu não trabalhei o suficiente para isso. Então é muito importante eu saber do mundo que eu desejo e o mundo do que eu vivo. E entre essa lacuna, nessa lacuna, na distância entre o que eu desejo e o que eu vivo, é onde eu consigo trabalhar. É onde eu posso desenvolver habilidade técnica, competência, eu posso agregar coisas que eu não consigo controlar, que aí eu tenho parceiros, tenho pessoas que me ajudam nesse contexto, e que eu posso desenvolver isso a partir de mim. Então, existe a realidade que você vive e a esperança que você cria. Então, a esperança ela é uma expectativa, só que ela é uma expectativa clara, que você confia que vai dar tudo certo, mas que você faz isso dar certo. Que é você enquanto ninguém está vendo, nenhuma situação está acontecendo, que é você quando está conversando com um amigo, incentivando o amigo ou não, que é você enquanto está prestando um serviço, se você é um empreendedor, se você trabalha com o próprio negócio, se você que trabalha para alguém. Então, você trabalhando com alguém, que você tem uma esperança de repente, melhorar o seu salário, de repente, criar o seu legado dentro da empresa que você trabalha. Claro que volto na questão que isso está relacionado ao mundo que você vive. Se você quer impactar o local onde você está, você tem que estar muito claro na sua cabeça que você controla tudo o que vem de você. Então, pode criar uma esperança. Você trabalha numa empresa que você nunca foi promovido, ou que você ganha um mau salário, ou que isso, ou que aquilo. Aí você vai começar a criar objeção. Tá, e qual é a solução para isso? Como que a empresa vai te reconhecer melhor? De repente, faz uma coisa boa nessa coisa, cara. Faz uma revolução, cria um negócio novo, traz resultado para a empresa. A empresa quer resultado. Mas aí você vai falar, não, putz, eu vou trabalhar um monte, depois ninguém vai me reconhecer. Mas o seu mundo tem que ser um mundo de desenvolvimento, tem que ser um mundo de esperança, então você tem que viver isso. Então se você pensar que existe várias pessoas, né? Se a gente perguntar para todo mundo, é óbvio que todo mundo quer um mundo melhor. Esse é o mundo da expectativa. Mas quem que vive o mundo melhor? Qual é o seu mundo que você vai dominar? Aí cada um vai, não, quem vai fazer isso é o outro. Por isso que nunca vai progredir, nunca vai evoluir, o Brasil nunca vai para frente, não sei o que. Eu não estou inserido nisso. Claro, de certa forma, eu estou quando eu compartilho o meu mundo, mas eu aceito essa condição e luto para que eu possa melhorar cada vez mais, desenvolver cada vez mais. Então é onde a gente pode, quando possível, que não está sob o meu controle,
mas eu posso desenvolver autorresponsabilidade. Eu estou vendo, eu estou ouvindo, eu estou falando, eu estou sentindo determinado evento, é minha responsabilidade fazer alguma coisa, porque sou eu que estou vivendo isso. Se você não assumir a responsabilidade por algo que está sob o seu controle, quem você acha que vai controlar alguma coisa? Quem você acha que vai conquistar alguma coisa? Eu vi um vídeo, né, associando aí coisa ruim, sempre vai estar envolvido coisa ruim. Essa semana, no domingo, teve um acidente aqui na avenida de casa. Um acidente muito feio, foi no Dia das Mães. Que a rua estava vazia praticamente e teve um cruzamento que o carro veio, pum, bateu, o outro carro capotou. Não sei, depois não consegui ver notícia, não sei o que aconteceu, se sobreviveram ou não. Eu vi que foram para o hospital, né? O cara que bateu o carro capotou foi para o hospital. Depois não vi mais. Mas eu vi uma coisa, que foi um homem atravessando a rua, ele viu o acidente e continuou andando como se nada tivesse acontecido. Claro que eu não quero culpar o cara de nada, não é isso que eu estou falando. Se eu estivesse lá, eu faria alguma coisa. Se eu conhecesse a pessoa, eu ia brigar com ela? Não. É o mundo que ela vive, não é o mundo que eu vivo. O mundo que eu vivo, prontamente, provavelmente, eu iria tentar ajudar, assim como acontece algumas vezes. Eu tenho esse espírito. Mas aí que tá, trazendo essa visão, né? Aconteceu um acidente, uma pessoa simplesmente passou por aquilo e de repente essa pessoa é a que vai culpar o mundo. E de repente eu assistindo esse vídeo posso estar culpando o cara que no dia a dia pode ser que eu não faça algo que eu projeto no outro. E isso é muito grave, que foge muito da autorresponsabilidade. O que você fala está totalmente de acordo com o que você acredita. E a culpa é sua. Então eu, Pedro, me responsabilizo por todas as palavras que eu estou falando nessa live. Se eu falar ou se eu não falar algo, se eu não falar e a interpretação for sua, a interpretação é sua responsabilidade. Eu falar está sob minha responsabilidade. A não ser que eu queira fazer você entender o meu ponto de vista. Aí a gente vai, claro, entrar dentro de um consenso de interpretação. Mas lógico, a minha intenção não é te dar uma aula, falar o que você tem que fazer. Isso é problema seu, isso é autorresponsabilidade, é o mundo que você quer viver. Mas viva um mundo que corresponda ao que você de fato faz, ao que de fato você realiza, ao que de fato você acredita. O compromisso que você cria não é com outro, é o compromisso com você. Então, se você tem a autorresponsabilidade, se você vive um mundo baseado nisso, num mundo que você é responsável por atingir o que você propõe como objetivo, como meta, como expectativa, se você deseja uma condição, lute por isso, faça acontecer. Só que tome muito cuidado com a maldita expectativa, que isso pode te frustrar. Pode ser que você acredite que você vive num mundo romântico que na hora que você vai ver a realidade, essa não é a realidade não. E o grande problema é que você vai levar um tapão de você mesmo, caso essa realidade não cumpra com o que você acredita. Mas para isso você precisa criar esse mundo. Esse mundo que você está satisfeito com a condição que você tem, está tudo bem para você, mas que você pode melhorar. Existe uma teoria, que é a teoria que hoje, está muito famoso, que ela chama Mindset. Mindset está relacionado à mentalidade. É a base de como as pessoas pensam relacionado a eventos. Inclusive, tem esse livro aqui, ó. Mindset, da psicóloga Carol Dweck. Tá? Ela é uma psicóloga e nesse livro ela fala sobre essa teoria do Mindset. Que resumidamente, claro, não vou ficar falando disso, tá, muito do que eu falei tá dentro disso e tá dentro disso aqui, ó. Deixa eu pegar para vocês verem. Tá dentro disso aqui. Não tô falando abobrinha. Tô falando sobre pessoas que pensam sobre isso também, assim como sobre a minha experiência, né? Mas baseado no Mindset. Mindset tem duas formas iniciais, vamos dizer assim, porque tem muita coisa. Um mindset, uma mentalidade que você pensa
que você pode se desenvolver, ou seja, você acredita que você é capaz de desenvolver coisas, você acredita que você pode criar condições, você pode se adaptar a realidades para se melhorar, ou você tem um mindset, uma mentalidade que ela é fixa, que ela não muda. Você acredita que essa realidade não vai mudar, que você é insuficiente, que aqui tá bom, tá confortável, é a pura zona de conforto. Não, tá bem assim, tá bom. E se vem uma ideia e tenta confrontar esse lado fixo, não consegue mudar. Só que a gente, ser humano, tem uma capacidade de adaptação absurda. A gente tem um potencial que, se a gente explorar, atinge-se proporções que nem a gente vai controlar. Mas para isso você tem que estar aberto a essa condição. Você tem que saber o que você quer de fato. E o grande problema é desenvolver um hábito de acreditar que as coisas não vão mudar, porque isso é hábito. Então o mundo que você domina ou que te domina é um mundo que está baseado no que você faz. Não só no que você acredita, no que você faz. Se você constantemente vive uma vida de automática, se você vive uma vida automática, porque tem várias tarefas no seu dia que você precisa cumprir, no qual, de certa forma, você aceitou essa rotina, você entra num looping. Você vive isso automático, no automático. E se maior parte do tempo você pratica ações automáticas, como você acha que sua mente lida com isso? Quando você pensa? Ou quando você não pensa? De forma automática. Você está no hábito de pensar de forma automática, de agir de forma automática. Tudo que você condiciona muscular, no músculo, na memória muscular, está relacionado ao que você também acredita. Então, se você vive uma vida automática, logo, o principal de mentalidade que você vai ter das coisas é automático. É uma mente que vai reagir a eventos. Você não vai agir de maneira consciente. Você não vai agir com a responsabilidade sendo sua. De repente, você vai culpar alguém por isso. De uma condição que você aceitou. Volto na questão. O mundo que você quer dominar. O mundo que você quer conquistar. Então, o mundo que você quer conquistar é um mundo que você consegue lutar por ele. O mundo que você quer dominar está relacionado à sua competência, tá? E assim, existe uma distância curta entre a expectativa também, em termos de objetivo, né? Eu quero fazer tal coisa. E a realidade, né? Eu faço tal coisa. Existe uma distância muito curta entre essas duas coisas. Mas é uma distância tão difícil que só se torna visível, sensitiva, quando você vive isso. Então, volto na questão política lá, né? Na caixinha de pergunta que eu fiz. No qual o empecilho principal de muitas pessoas que elas não conseguem conquistar o mundo em seus projetos, em seus empreendimentos, está relacionado ao Bolsonaro, ao político. Né? Eu vou colocar ao político, não ao Bolsonaro, ao político. Porém, e se não tivesse ele? Estava pronto o que você planejou para conquistar o mundo? Para eu conquistar o mundo só falta o Bolsonaro não estar sendo presidente. Tá, se ele não for, tá tudo pronto. Amanhã o mundo todo sabe que é você. Ou, eu não consigo fazer tal coisa porque eu não tenho dinheiro para comprar. Tá, você não consegue comprar, deixa eu aparecer aqui, né? Uma coisa gigante. De repente você consegue comprar uma coisa pequena? Você consegue fazer com o mínimo disso? Você consegue, qual é a condição que você tem? Até você ter uma condição melhor para fazer melhor do que isso. Então a grande questão é, a execução de algo, ela tem que começar antes da objeção ser maior do que isso.
que está relacionado ao mundo que você vive, o mundo que eu vivo. O mundo que eu vivo é um mundo de algumas expectativas e alguns objetivos, obviamente. Todo mundo quer algo melhor para si, todo mundo quer. Só que eu, Pedro, de certa forma, eu sei o que eu preciso fazer? Sei. Eu fiz algumas coisas. E o que eu não fiz, eu sei que depende de mim. E a culpa é minha se isso não acontecer. Né? Então vou trazer de novo o assunto prosperidade e sucesso ao lado financeiro. Né? Todo mundo sabe, é hipocrisia achar que não sabe, como faz para ficar rico ou para ter um bom salário, todo mundo sabe. Assim como todo mundo sabe como faz para ter uma barriga de tanquinho. Né? Mas se sabedoria fosse suficiente, estava todo mundo com um tanquinho e rico. Mas não é isso que acontece. O que acontece de fato, que é a realidade que eu já citei, está relacionado a um mundo que você vive. Se viver no mundo de prática, de saber como funciona, de fato as coisas acontecem. Do contrário, elas vão continuar sendo expectativa. E vai continuar sendo uma expectativa de coisas que às vezes não está sob seu controle. De coisas que você vai delegar também. Então isso é muito complicado. Então vou trazer uma analogia. Isso, de novo, não é uma lei universal, eu só estou falando. Foi uma ideia que eu pensei em falar sobre isso hoje e comecei a falar. Que é o seguinte, de repente você marca uma viagem, acho que todo mundo já fez isso. Marcou uma viagem de, 4 dias. De repente você já viajou no final de semana, preparou a sua malinha e pensou nisso. Mas de repente você foi viajar para um lugar por 4 dias. Você fala, o que eu vou levar? Aí você começa a projetar, né? Putz, tal lugar é praia. Tá, vou para uma praia, fica 4 dias lá. Ah, vou levar X roupa, tal roupa. Talvez leve uma blusa, talvez leve uma calça, porque vai estar frio, né? Pode ser que fique frio. Ou, não, né? Não vai estar frio, é praia sempre tá calor. Aí não leva blusa, não leva nada. E aí tem a experiência, né? Então acabou planejando um passeio na praia, fez a mala, só que você projetou a mala. Você projetou que essa mala ia ser suficiente. Aí a hora que você chegou na viagem, você levou peso à toa. Ou você faltou, né? Faltou roupa, faltou algum utensílio, você esqueceu alguma coisa em casa. Ou fica aquele sentimento, né, de faltar alguma coisa. Eu sempre tenho isso, mas é uma analogia que eu faço. Então, de repente, você pensa numa coisa perfeita. Só que na prática não é isso. Ou vai sobrar, ou vai faltar. Com a experiência, vai viajar todo final de semana, 4 dias. Você vai acabar levando cada vez menos coisa. Você vai saber o que você vai levar. Você sabe o que você vai usar. Você sabe o que você vai precisar. Ou se no máximo acontecer o pior cenário possível, alguma coisinha, você tem um medicamento, um band-aid, um curativo, alguma coisa nesse sentido. Então existe o mundo que você vive, existe o mundo que é a sua expectativa. Para que esse intervalo ele não aconteça, você tem que atuar para isso. Então, se você tem um objetivo, esquece as objeções que te impedem de fazer isso. Esquece, eu tenho vergonha. Tá bom, tava falando para ninguém, tá falando comigo até agora. Como que eu vou ter vergonha de mim? Se eu me olho no espelho todo dia. Se eu tô com vergonha de mim, eu já tenho que começar esse trabalho. Não tem problema nenhum com isso. Não tem problema nenhum. A grande questão é, se você tem vergonha de você, esse está sendo o mundo que você vive. Como que você vai encarar o resto do mundo? Que essa é uma realidade. Infelizmente existe a realidade. Aí você vai começar a projetar situações que o básico você tem essa dificuldade. Você acha que vai dar tudo certo? Espero que dê. Mas até quando vai fugir de uma situação que te impede e dói isso? É complicado. É complicado. E assim, existem objeções que a gente constrói de uma maneira muito... que ela fica enraizada, que é baseado em comportamento. Quanto mais eu reforço determinada condição, mais essa condição aumenta as chances disso acontecer. Isso está relacionado ao comportamento. Então, isso está relacionado de maneira técnica a um reforço positivo de algo que você cria. Em termos de comportamento, existe uma análise de comportamento em cima de algo que se realiza e você pode fazer essa análise, que é tudo que é reforçado
aumenta a probabilidade desse evento acontecer. Ou seja, se eu estou com preguiça e não faço algo acontecer, e projeto uma expectativa, e acho uma solução imediata que me traz um conforto, então, vou assistir um filme, vou comer um doce, vou fazer alguma coisa, e essa condição não aconteceu, a ideia de expectativa ela está só sendo reforçada, está reforçando a ideia. E a tendência é que a probabilidade desse comportamento de expectativa acontecer de novo é muito grande. Até você encarar o mundo da prática, que aí é o mundo da realidade. Que a realidade ela é mais dura, ela é difícil levar um não. É difícil você... Vamos pegar o exemplo de empreendimento, né? Empreendedorismo, de você ser o dono do seu próprio negócio, ou você ter autonomia na empresa que você trabalha para construir determinado tipo de condição na empresa, que de repente você faz um projeto, apresenta para o seu gestor ou para o seu chefe, sei lá, seja quem for, e ele nega esse projeto. Ou você vai vender o seu produto ou o seu serviço e o seu cliente ou potencial cliente, ele nega isso para você. Fala, não quero não, depois a gente fecha, né? Não quero comprar, não, hoje não. Porque o mundo da realidade ele dói. Porque a gente tem a mania de reforçar uma expectativa que não existe ainda. E aí a hora que vem para a realidade ela dói mesmo, né? E vai doer. E até você se fortalecer e se desenvolver. Por isso que está relacionado ao mindset que eu falei. A mentalidade que está aberta ao crescimento. Caramba, se alguém apontar algum comentário para mim sobre alguma situação, eu vou estudar essa situação. O quanto disso está sob meu controle? 100%. Então, ou eu assumo a responsabilidade de mudar, ou eu aceito que eu não vou mudar e lido com as consequências de não ter mudado. Só que vai sempre bater na tecla de que o mundo é seu, o mundo é você que vive. Eu vivo num mundo que para mim tá lindo, maravilhoso. Tá tudo perfeito. E eu tô bem com isso. E eu não tenho problema nenhum. Só que aí existe uma pessoa e outra pessoa e outra pessoa que o mundo dela tá um caos. Tá um caos. Não tá nada bom. Mas é o mundo que ela criou. É o mundo que ela construiu. Então, para fechar, eu quero deixar muito uma ideia, né? Mais uma ideia. Uma ideia para que você possa pensar de fato a partir de agora sobre o que você quer de fato. O que você quer? O que você quer da sua vida, da sua realidade? O que você quer? Eu, diariamente, eu trabalho com um comportamento animal, cachorro, e eu trabalho com comportamento humano, pessoa, todo santo dia. Todo dia, eu trabalho com comportamento animal e comportamento humano. E todo dia eu bato num ponto e chego num ponto com essa pessoa. Então, por condicionamento, pela necessidade do meu trabalho, pela oportunidade que eu encontrei no meu trabalho, o meu trabalho é identificar variáveis e trazer a realidade dessas variáveis. Existem pessoas que têm expectativas e diariamente eu mostro a realidade para elas, que para isso aqui acontecer, é isso aqui que tem que acontecer. E não tem jeito, não tem como fugir. Porque esse é o mundo da natureza, é o mundo que existe. Não o mundo que você acredita, um mundo romântico, lindo, maravilhoso, florzinha aqui, isso e aquilo. Não é assim que funciona. Então, pensando nesse mundo que existe a realidade, você tem que saber o que você quer. Defina isso, o que você quer. Seja claro e objetivo. Pensou nisso? Fez isso? Começa a viver relacionado a isso. Então, vou trazer, para finalizar, o que eu falei no começo. Que eu fiz o tema da live sobre uma mente que domina o mundo. O dominar está relacionado a uma competência. E a competência vem de você. E a pergunta que eu acabei fazendo na sequência foi sobre o que falta para você conquistar o mundo. Conquistar está relacionado à execução. Está relacionado a você colocar em prática. Então domine uma competência para você dominar o mundo. Explore essa competência, reforce essa competência e abandone, reduza, diminua, crie soluções para as objeções que você cria para que você conquiste
o que você deseja, tá? Claro, de novo, o que é o mundo que você vive? O mundo que você vive é o mundo que você acredita. Belezura? Bom, vai ficar salva essa live. Gostei dessa live, sinceramente. Depois, se você chegou até aqui que vai salvar, né? Quem assistir salvo. Compartilha se fizer sentido para você. Deixa um comentário para mim que se você gostou, se não gostou, se você tirou alguma ideia disso. E eu vou continuar fazendo algumas lives aí. Às vezes eu vou avisar, às vezes não. Às vezes eu vou abrir a câmera e falar, que eu já tô ficando craque nisso mesmo, né? Sem precisar falar para algumas pessoas. E quando você puder, você fica aqui comigo. Então, só para reforçar, esse foi o livro que eu recomendei. Mindset. É um bom livro. Comece por ele. Eu ia falar de outros livros, mas deixa para o próximo, senão vai ficar muita coisa. Tá bom? Obrigado para você que participou e eu te vejo na próxima live.